Fala, abençoados! Vamos de novo então? Bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre produtos e nichos, tá? De novo contar um pouco da minha experiência, o que eu já passei na jornada com o dropshipping nacional até aqui e que eu entendo que pode ajudar vocês a evitar gastar tempo e energia, né, com coisas que são simples e bobas, mas que ninguém me contou. Então, bora pro conteúdo. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre produtos e nichos, tá? Eu vou contar um pouco da minha experiência de novo, trazendo alguns macetes, algumas dicas, alguns problemas que eu enfrentei que ninguém me contou. Então eu entendo que são simples, básicos algumas vezes, mas vai ajudar bastante, né? A não perder tempo e poder acelerar teu resultado aí com o drop, tá? Vou pedir para que, se tu não viu o vídeo anterior também, que eu falei sobre fornecedores, que tu volte lá e possa conferir. Lá a gente falou sobre fornecedores, alguns macetes, algumas coisas que a gente deve se atentar e cuidar para evitar. De novo, sempre com o intuito de poder acelerar o início, né? Ajudar quem está pesquisando, não sabe como começar, por onde começar, e para quem já começou e está aí patinando, sofrendo um pouco. Fechou? Vou te convidar então, se o conteúdo do outro vídeo, se esse conteúdo fizer sentido para te compartilhar, comentar aqui em qual momento que vocês estão, né? Se vocês estão só pesquisando informações e interessados, já estão mexendo na prática, já anunciaram alguma coisa, já venderam, quais são as dificuldades, né? Compartilha aqui pra gente poder, quem sabe até criar um conteúdo com base no que vocês vão deixando aqui, fechou? Bora lá pro conteúdo então. Questão de produtos e nichos. Muitas vezes a gente vê informações no sentido de qual nicho eu vou escolher, qual produto, produtos campeões. Fala-se muito em oceano azul e vermelho, que é um cenário onde tem muita ou pouca competitividade, correto? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui são 3 pontos principais, tá? Que eu entendi nesse tópico de produtos e nichos que a gente deve se atentar, tá? Bom, eu percebi que alguns produtos e nichos específicos, eles têm com frequência alguns problemas, tá? E acontecem algumas situações que acabam impactando bastante na conta de quem está começando, tá bem? Esses problemas podem ser impactos na reputação, pontos de penalidade, tá? E depois eu vou entrar mais no detalhe para cada um desses tópicos. Então eu separei 3 tópicos para esse vídeo, dentro de produtos e nicho, tá? O primeiro deles é eletrônicos, o segundo são produtos proibidos e o terceiro são produtos com variações, tá? Eu vou entrar em cada um deles, dando esses detalhes e trazendo alguns insights para que vocês possam estar atentos e evitar. Eletrônicos, galera. Eletrônicos têm uma demanda enorme no mercado. Geralmente os fornecedores que a gente encontra, principalmente gratuitos, os iniciais, digamos que os fornecedores de entrada, para quem está começando e testando esse modelo de drop, eles têm muito eletrônicos, né? Geralmente trabalham com produtos importados da China, não necessariamente o fornecedor que a gente vai encontrar é o importador, muitas vezes ele é um intermediador, né? Ele está ali na segunda, na terceira etapa já revendendo, por isso que os preços também às vezes não são os mais competitivos, né? Mas a questão dentro de eletrônico qual é? Eu não sabia como que funcionava exatamente desse nicho de eletrônicos, mas o que acontece? O fornecedor geralmente ele recebe um lote, tá? Esse lote de 50, 100 produtos e ele testa uma amostra de 5, 10 no máximo. Se esses 5 ou 10, essa amostra ela é validada, os produtos estão funcionando corretamente, todo o lote passa. Tá? Então o que acontece? Pelo volume geralmente de saída de pedidos, eles não testam todos os produtos que saem, certo? Então a gente tem esse risco, né? Porque o eletrônico ele está mais suscetível a uma falha, né? De uma falha de funcionamento, ou seja o que for, né? Diferente de um item de decoração, por exemplo. Um copo é um copo, se ele não tiver danificado, ele vai chegar e não tem erro, certo? E os problemas frequentes, então, são quando ocorrem essas falhas, é uma alta taxa de reclamação e de devoluções, né? As devoluções podem impactar a tua reputação, teu desempenho e também impactam financeiramente, né? As devoluções por defeito acabam tendo um prejuízo, né? Então a gente fica com um saldo negativo ali naquela venda, tá? Além de ficar com o item que precisa ser revisado pelo fornecedor, então leva todo esse tempo, né? Que a gente fica com um crédito preso até a situação realmente ser revisada. Eu tive a experiência com 2 produtos, tá? O primeiro foi um Game Stick. O Game Stick ele é um produto que é um dispositivo HDMI que conecta diretamente na televisão com os controles sem fio e ele tem milhares de jogos retrô, né? É um equipamento bem bacana. Quando eu anunciei ele, num período de uma semana eu vendi 66 unidades, tá? Mas aí
Em uma semana, no que começaram a chegar os primeiros, né? Os primeiros que eu vendi, que começaram a chegar nos clientes, eu comecei a ter muita reclamação, né? De que não estava funcionando. Tem um detalhe que eu vou comentar, às vezes o eletrônico ele tem algum macete, né? Alguma coisa que o próprio cliente às vezes não consegue fazer funcionar. Ou seja, não está com defeito, mas o cliente não conseguiu entender o funcionamento. Então tu pode ter uma devolução de um item que vai estar funcionando, mas salvo os casos, né? Voltando para minha experiência, o que aconteceu? Vendi, dentro de uma semana os primeiros já estavam na casa dos clientes e eles começaram a abrir reclamação. Resumindo, eu tive uma taxa de devolução de mais ou menos 50%. Quase metade do que eu vendi, eu tive problemas. Então eu vendi 66 produtos desse Game Stick e eu tive 30 devoluções. Tá? Então pensem comigo. Prejuízo de mais ou menos R$60 em cada devolução. Né? Faz vezes 30 unidades. Isso é um dos problemas. O principal que eu diria para vocês, que vocês vão sentir isso em algum momento, é o desânimo e aí a queda da energia. Porque imagina, tu se empolga, faz uma campanha certinho, uma estratégia, consegue vender... Eu vendi 44 em um final de semana, em 2 dias. Então, tu se empolga, fica animado. E aí, depois, esse período de devolução e de reclamações, ele vai correr conforme o produto chega no cliente. Tem produto que demora, às vezes, 20, 30 dias. Então, eu anunciei dia 7 de agosto, no dia 17 de agosto eu tive que pausar os anúncios por causa das reclamações, e aí eu fiquei até metade de outubro, por 2 meses, eu ainda recebi reclamações de devolução desse produto. Então isso sugou muito a minha energia, sabe? Tipo, eu vi que a minha empolgação tava lá no alto e pum. Então isso refletiu nos meus resultados, né? Tanto que agosto eu dei um boom e setembro, putz, foi 1/3, sabe? Sendo que era para seguir uma lógica, né? Do que eu vinha estudando e aplicando. E de novo, o que aconteceu nesse caso? O problema é aquele de amostra, né? Pegaram um lote que estava com defeito. Então passou uma amostragem, né? A gente tem que deixar claro que talvez tenham fornecedores que nem testam, testa um. Então tem que saber isso, né? Saber identificar que certos produtos, nesse caso eletrônicos, eles têm um risco maior de ter essas falhas, tá? Outro produto que também eu tive um pouco de devoluções foi a TV Box, né? Aí esse eu trabalhei com ela em outubro, então também tem uma demanda enorme, e só que também se trata de eletrônico, então em alguns casos podem ter falhas. Esse eu tive uma taxa de devolução bem aceitável, ficou entre 5% e 7%, tá? E então é algo aceitável, mas mesmo assim, só com essas devoluções, nesse caso foi na Shopee, né? O Game Stick foi no Mercado Livre, então eu tive as penalizações da minha reputação, tive que depois colocar uma quantia em garantia para poder reverter isso, né? E a TV Box foi na Shopee. E na Shopee eu acabei sofrendo ali pontos de penalidade, então perde o selo de indicado e desempenho da conta, né? Alguns benefícios acabam sendo removidos por causa disso, tá? Então, na prática, o que eu sugiro? É um produto bacana de trabalhar, mas vai depender muito do teu relacionamento e confiança no fornecedor, né? Tem que saber que isso vai acontecer. Eu entendo que uma taxa de devolução até uns 10% ela é aceitável, né? O ideal seria menos, até 5%, mas eu entendo que até 10% ainda tem como a gente consegue administrar, né, sem sofrer tantos impactos, mas maior que isso já não é aceitável, complica muito, né? E muitas vezes tu vai ter 10 vendas num mês quando a gente está começando. Então uma venda representa 10%. Aí uma falha em uma venda representa muito para conta iniciante. Então na prática eu sugiro ter muito cuidado com esses produtos, entender do fornecedor, né, tentar buscar com o fornecedor e outras pessoas ali no networking, né, nos grupos, como que tá o feedback, a performance desse produto, né? Vamos supor, se interessou por um produto, pergunta para alguém, galera, vocês estão vendendo ele, o que vocês podem me dar de dica, tem feedback de cliente, muita falha, etc. Então não é sempre que a gente vai conseguir essas informações que as pessoas vão dizer, mas é uma forma de tentar se precaver. Aí, pegando um gancho ali que eu comentei da TV Box e também o próprio Game Stick, eu vou para o segundo ponto, tá? O segundo ponto, o que são? São produtos proibidos, tá? Então, exatamente, muitas vezes a gente anuncia Mercado Livre, Shopee e nem sabe que esse produto é proibido.
Depois que a gente estuda, reflete, fica óbvio, mas eu passei por alguns casos que realmente não imaginava, tá? Eu vejo nos grupos de networking a galera se pergunta muito, né? Putz, mas eu vi vários anúncios no Mercado Livre desse mesmo produto, vários anúncios na Shopee desse mesmo produto, na Amazon, seja onde for, né? Mas o que acontece? Alguns produtos, eles são proibidos nos marketplaces, às vezes a gente consegue sim anunciar, né? Às vezes é algum termo, uma palavra que eles pegam, se esse termo e essa palavra não estão no anúncio, no título, na descrição, pode ser que ele passe, né? Mas uma hora ou outra o marketplace vai identificar, né? Vai identificar esse produto e vai bloquear, excluir, vai banir ele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Os produtos proibidos, então, geralmente o que eles são? São produtos que não têm homologação da Anatel, por exemplo, eles não têm registro da Anvisa, desses órgãos certificadores, certo? Podem ser produtos de saúde, em eletrônicos, produtos de comunicação, brinquedos, então tudo isso precisa de certificações aqui no Brasil e a gente trabalha muito com importação da China, muitos produtos sem marca registrada, não tem essa certificação aqui dentro do Brasil, sabe? Então é por isso que a gente vai anunciar e acaba ou não conseguindo anunciar ou depois de um tempo o anúncio é bloqueado. Outro ponto também dos produtos proibidos que pega muito é a questão de violação de propriedade intelectual, porque o Game Stick, por exemplo, ele tem milhares de jogos, mas sem a autorização dos fabricantes e desenvolvedores, certo? Então é um produto que ele não pode ser comercializado, né? Um dos produtos proibidos que eu acabei me deparando e eu posso compartilhar com vocês, e vocês podem usar as características desse produto para entender se algum outro que vocês querem trabalhar se enquadra nesse ou não, foi o Game Stick, né? Que embora eu tive as falhas de reclamações por defeito, eu anunciei ele novamente depois e o anúncio acabou sendo excluído. Tá? E aí eu descobri que ele se enquadrava num produto proibido realmente. A TV Box aconteceu o mesmo, eu performei muito bem com ela no 10/10, ali em outubro, na campanha oficial da Shopee, e depois de estar performando, o anúncio acabou sendo bloqueado, tá? Na Shopee tem que cuidar porque esse bloqueio ele acaba te dando pontos de penalidade na conta e isso vai impactar bastante, né, na questão de benefícios que eu já comentei. Um terceiro produto, e esse eu realmente não imaginava que eu teria esse tipo de problema, foi um adesivo detox. É um produto que estava bombando, talvez até venda bastante ainda, que coloca nos pés durante o sono, enquanto está dormindo, que ele remove toxinas do corpo e tudo mais. Claro, depois que eu fui pesquisar, é óbvio, né? Uma vez que se trata de um produto que mexe com a saúde, ele precisa de ter uma revisão, um certificado da Anvisa, né? Então a Anvisa começou a bater em cima e excluiu o meu produto, né? Esse era um dos produtos que eu estava performando muito bem, estava já começando a escalar ele e eles cortaram. O que aconteceu? Eu ainda sofri 3 pontos de penalidade. Tá? Então eu tinha 1 ponto da TV Box e eles me aplicaram 3 pontos por causa do adesivo. Com 4 pontos de penalidade eu perdi vários benefícios. Tá? Eu perdi o benefício de poder participar da campanha oficial do mês seguinte, que seria 11/11 de novembro, né? Participar de ofertas relâmpago e diversas ferramentas que a gente tem ali na Shopee para impulsionar as vendas, né? Eu acabei perdendo acesso. O que eu fiz, e fica a dica também, foi contestar a Shopee, né? Eu mandei uma mensagem, logicamente que eu não agi de má fé, que eu não recebi nenhum aviso prévio e que a gente não estaria, né? Minha loja não estaria anunciando de novo esse produto e pedi uma ajuda deles, né? Até pela questão do momento ali, porque iria prejudicar muito a conta. Até porque, se não me engano, as penalidades elas ficam por 1 trimestre ali na Shopee. Então só em janeiro eu iria renovar e ter a minha conta de novo aquecida, né? Eu ia sofrer realmente muito nessa questão. Demorou uns 15 dias, eu imagino, para eles me retornarem, mas aí retornaram positivo, tiraram os pontos, né? Mas fica o aprendizado, né? Muita gente não entende que existem produtos, né, que se enquadram nessa característica de proibidos, ou às vezes até entendem, mas pela alta demanda e pelo resultado que tem, insistem em anunciar. A minha dica é, sai dessa, né? No início, talvez quer vender alguns para testar a ferramenta, né? Trazer aquele ânimo inicial, mas não faz sentido, né? A gente tem que pensar em construir um negócio sólido, certo? Aprender a usar a ferramenta, aprender as estratégias e tem que ter um produto bom, um produto sólido, algo que faça sentido, né? Se o produto é proibido, é por uma razão, certo? Então a gente tem que respeitar e trazer isso para o nosso negócio. Então, assim, não é saudável trabalhar com esse tipo de produto, né? A gente tem que pensar em construir um negócio próspero, sustentável, né? E pensar a longo prazo. Então é melhor que a gente
demore um pouquinho mais no início, né? Mas faça uma coisa correta e que consiga colher bons frutos lá na frente, né? E pensando, a gente está fazendo as coisas para se ajudar também, né? Ao mesmo tempo que a gente está se desenvolvendo, está fazendo grana com o negócio, quem está recebendo o produto lá é interessante, né? Que a gente esteja fomentando um mercado de produtos que façam sentido, né? Que são corretos, que não vai prejudicar ninguém. O terceiro ponto, então, dentro de produtos e nichos, seriam produtos com variações, tá? O que eu vejo muito? Fornecedores menores, que, de novo, são a porta de entrada para quem está começando, que seriam fornecedores que a gente consegue trabalhar de forma gratuita ou com mensalidade, mas uma mensalidade mais baixa, eles geralmente não separam, tá? O que é variação de produto. Mas primeiro, o que é a variação de produto? Variação de produto é quando eu tenho um mesmo produto com uma variação de tamanho, pequeno, médio, grande, uma variação de cor, azul, vermelho, preto, branco, né? Uma variação de modelo, de estampa, tá? Então o que acontece? Eu vejo muito no grupo de network a galera perguntando: putz, mas o cliente quer tal cor, como é que eu faço? A dica que eu dou é: não perde tempo com isso, tá? Se o teu fornecedor ele não separa, anuncie ou evita anunciar o produto que tem variação, mas se tu vê que é necessário ou enfim quer anunciar, anuncia já comentando, ó, a gente envia as cores, o modelo de forma sortida, tá? Conforme disponibilidade de estoque. E aí quem lê o anúncio, quem aceitar dessa forma compra, quem não aceitar não compra. Geralmente vão ler isso. Quem quer escolher vai acabar entrando em contato e perguntando, mas seja firme na decisão, né? Comenta, ó, infelizmente pelo volume de pedidos a gente não consegue selecionar, né? Conforme a disponibilidade mesmo. E aí quem quer compra, beleza? Porque senão eu vejo que tem uma galera que perde muita energia buscando o suporte do fornecedor, perguntando, e tu não tem como garantir, né? Porque vai depender do fluxo de colocar o pedido ali com o teu fornecedor. Vamos supor, tu vai colocar o pedido, aí vai ter que chamar o suporte, ó, o cliente pediu tal cor, tem como? Aí vamos supor que tu se comprometeu com o cliente, daí na hora de botar o pedido e falar com o suporte, essa cor já não está mais disponível. Então não vale a pena, né? Então o que eu te sugiro? Foge disso, né? Fornecedores mais estruturados, eles vão ter as opções de tu segregar, então show de bola. É o melhor cenário, logicamente, né? Se a gente se coloca como cliente, putz, eu quero escolher a cor do que eu vou comprar, o tamanho, o modelo, certo? Então, essa é a dica que eu te dou. Então aqui as dicas finais, considerando cada tópico que a gente conversou. Como que a gente lida com os eletrônicos, então? Uma dica que eu dou é buscar outros vendedores, tá? Que tenham esse produto que tu quer anunciar. Busca um anúncio que tenha uma quantidade grande de vendas, tá? E vai nas perguntas e respostas. Às vezes a gente já consegue ver se tem um nível de devolução, né? De reclamação, de falhas, certo? Vai num grupo de networking, como eu comentei antes, do fornecedor. Pergunta, galera, quero vender tal produto. Alguém tá vendendo? Como é que tá a performance, né? Não é sempre, mas às vezes as pessoas respondem e a gente já consegue prever, certo? A dica que eu dou é, viu que tem muita falha, né? Evita anunciar esses produtos, tá? Um outro ponto também é anunciar um estoque baixo, né? Vamos supor, achei um eletrônico, me interessei, vi que tem demanda, não consegui buscar com ninguém informação se está performando bem ou não, né? Se o produto do fornecedor que eu estou trabalhando ele está performando bem, está sendo entregue sem muitas reclamações e devoluções, tu pode deixar um estoque baixo de 2 a 5 peças, né? Espera vender as primeiras, chega no cliente, pode mandar uma mensagem para o cliente, né? Pergunta se chegou tudo certinho e vai aos pouquinhos assim, né? Isso demanda um pouco mais de tempo, mas é muito melhor do que tu fazer que nem eu, anunciar 100, vender 66 e ficar 2 meses e meio, quase 3, trabalhando em cima dessas reclamações e devoluções, né? Tu já não aguenta mais ver aquilo e o negócio não sai do teu pé. Sobre produtos proibidos, então o ideal é consultar os marketplaces, né? Às vezes entrar, tá com muita dúvida, quer fazer o caminho correto, busca o suporte, né? Busca o suporte do Mercado Livre, da Shopee, questiona, tem esse produto. Eles geralmente vão te mandar para o material que eles já têm pronto, né? Mas caso tu não ache, não consiga identificar, tenta buscar o suporte, né? Faz a tua parte ao menos. Se acontecer de tomar alguma penalidade por um produto e tu não agiu de má fé, faz que nem eu te comentei. Contesta o marketplace, né? O canal de venda. Comenta que não foi de má fé, que não sabia, mas não deixa de pedir esse suporte, né? Porque às vezes a gente toma penalidade, se apavora e não faz nada, então conversa, né? Mas realmente aprenda com o erro, né? E não faça de má fé. Se puder desde o início evitar esses produtos, eu peço para que vocês evitem. Sobre as variações a gente já comentou praticamente tudo, né? Mas o que seria?
Evolui até o ponto de ter um fornecedor que te dá essa opção, né, de escolher as variações, tem um SKU específico para cada produto, né? SKU é o código de identificação no estoque do fornecedor, então tu ter essa opção. Esse vai ser o melhor cenário sempre. E, logicamente, evita produtos que tenham muitas variações num fornecedor onde tu não consegue ter essa alternativa, né, de escolher e mandar para o teu cliente, tá? Porque daí tu gasta a energia buscando outros produtos, né, e realizando vendas. O objetivo do nosso vídeo é que vocês se atentem e possam evitar alguns detalhes que são básicos, mas que não é sempre que nos deixam claro, tá? Geralmente a gente precisa passar por esse processo para entender isso, né? Aprende, corrige e depois não vai passar novamente. Mas não desanimem, né? Isso faz parte do processo, como eu já comentei no outro vídeo. Cada um tem que passar pelo seu deserto, né? A gente precisa passar por uma curva de aprendizado. Então, o que eu estou fazendo aqui é compartilhando as minhas dores, né? Aproveitando o que eu consegui digerir da minha jornada até então, para que algum insight sirva para te ajudar e que tu possa não perder tempo com isso. Mas saiba que algum outro desafio tu vai encontrar. Mas isso faz parte, né? Isso é bom. Você vai perceber que isso é bom. E no próximo vídeo eu vou trazer então alguns insights, alguns detalhes dos custos envolvidos no dropshipping, tá? Muita gente começa sem ter a mínima ideia, né? Vou falar um pouco sobre custos do produto, o quanto isso impacta. Eu quero faturar tanto, o quanto que eu preciso ter em caixa para fazer isso, certo? Custos de outras ferramentas, enfim, trazer alguns detalhes ali que eu fui descobrindo conforme a minha jornada e que eu entendo que vai poder ajudar vocês também. Então fique esperto aí para curtir o próximo vídeo também. E se esse vídeo te ajudou, deixe os comentários aqui, comentem em qual momento vocês estão e compartilhem as dúvidas também. Fiquem com Deus e bora ativar esse drop. Até a próxima. Oh my God!